Oiê, no vídeo de hoje eu vou começar a falar aqui no YouTube um assunto que eu amo compartilhar com vocês lá no Instagram. Então se você não me segue por lá, já vai dar aquela olhadinha. E também se você me segue, sabe que eu amo falar sobre esse universo que são as cores. Então seja bem-vindo ao meu canal, se você tá chegando por aqui agora. Meu nome é Natália, eu sou cromoterapeuta, entre outras coisas. E eu amo estudar, trabalhar, compartilhar sobre esse mundo tão colorido de meu Deus. Então vamos junto que hoje eu vou falar para vocês então o que são as cores, como elas podem agir sobre nós, todo esse poder tão grande que elas podem exercer na nossa vida. Mas calma, antes de rodar a vinheta, eu quero só dar uma cutucadinha nesse pequeno receio que você talvez tenha aí na sua cabeça. Que baboseira é essa que as cores podem influenciar a gente, podem tratar, curar, enfim, sei lá o que acontece nesse rolê? Só que desde sempre, as grandes corporações, elas fazem um uso muito consciente das cores para nos influenciar. Então não tem como a gente escapar. O que a gente pode fazer é também virar um pouco esse jogo, trazer as cores para o nosso lado e fazer um uso consciente delas. Aí, gente, fica comigo que no final desse vídeo eu vou propor um exercício super fácil para você já aplicar na prática essa coisa toda de usar as cores na sua vida de forma benéfica e consciente. Agora sim, solta a vinheta. Bom, antes de falar então das cores e as maravilhas que elas podem causar na nossa vida, pelo menos na minha, elas são tudo. Eu quero esmiuçar um pouco esse negócio que eu trouxe antes da vinheta, que é como as grandes corporações e empresas fazem uso das cores de uma forma a fazer a gente se sentir de certas maneiras. Elas provocam as sensações que elas querem que a gente tenha através das cores. Então, por exemplo, as grandes corporações alimentícias, principalmente fast food, elas usam muito do amarelo, do laranja, do vermelho para fazer você querer comer a comidinha deles. Porque essas cores possuem frequências que fazem com que a gente tenha o nosso apetite aguçado. Então, faz a gente ficar com fome, real. Então, os logos, a identidade visual, a comunicação toda é baseada nessas cores. Então, gente, não adianta achar que, eles escolhem qualquer cor. Não, é tudo muito pensado. Por isso que eu tô trazendo a importância das cores, porque assim, não adianta a gente querer acreditar ou não. Isso acontece de qualquer forma. E outra coisa também, a gente já vive num mundo cheio de cores. Então você vai ter que escolher uma cor para sua roupa para ir trabalhar. Você vai ter que escolher a cor da parede do seu quarto. Mas então assim, não adianta a gente querer fugir das cores, tá? Mas eu fiz aqui a defesa ferrenha porque eu sei que é bem subjetivo, né, o negócio das cores. Por quê? Você não consegue dizer o porquê de gostar de uma cor ou não gostar. Se eu perguntar, por exemplo, qual é a sua cor favorita, você vai me falar, né? Mas você não vai saber me dizer o porquê que você gosta daquela cor. Você simplesmente se sente atraído por ela. Então, por ser um campo muito subjetivo e intuitivo, é difícil trazer o nosso campo mental para dentro dele. Só que a gente sim consegue. A gente aprende que cada cor tem uma frequência, estimula certas emoções, elas são até capazes de nos curar, elas podem sim tratar de sintomas, doenças, a cromoterapia tá aí para isso. Então assim, tem uma infinidade de coisas legais que a gente pode estudar sobre o poder das cores, tá? Mas hoje eu vou falar mais assim de uma forma básica, para fazer uma introdução aqui no YouTube para vocês do assunto, e aí depois, se vocês gostarem, mesmo se vocês não gostarem, eu acho que eu vou querer falar sobre isso porque eu amo. Aí sim a gente vai aprofundando e entendendo. E aí o que acontece? Eu dei esse exemplo para vocês de corporações grandes, de empresas que usam as cores dentro das suas comunicações para trazerem certos estímulos, mas você já parou para pensar do porquê que a gente usa branco no Réveillon? Ou porque o preto é usado em sinal de luto, em velórios e coisas assim? Ou até porque que a gente fala que as crianças precisam de cores suaves, os quartos de bebê, por exemplo, são ambientes que têm tons suaves. Aí você vai me dizer, eu não sei porquê, eu só sei que foi assim e eu sigo o fluxo. Pois é, mas não precisa ser assim. A gente pode entender o porquê das coisas e pode também decidir tomar outros caminhos se pra gente fizer sentido. Bom, acho que mais ou menos eu dei esse panorama aí de como que a gente é controlado pelas cores, conscientemente ou não. E agora eu quero falar pra vocês como que a gente pode usar as cores na nossa vida de uma forma mais direta, né? Então existem vários, milhares, eu acho que eu nem devo conhecer metade das técnicas e ferramentas que a gente pode usar através das cores. Mas como assim tá acabando a bateria só cabelo? Gente, que loucura.
Voltei! Deu um erro técnico aqui, vamos lá, vamos continuar. Bom, então, a cromoterapia, ela é muito utilizada, assim como as outras terapias que a gente vê. Então, tem gente que gosta muito de óleos essenciais, às vezes um reiki, é tanta coisa, uma infinidade de técnicas que estão por aí. E a cromoterapia é uma delas. Então, o terapeuta, ele vai usar um bastãozinho colorido, ativando certos locais do seu corpo com cores específicas, né? Então você vai lá e fala, eu tô com uma dor, ou tô com um sintoma, ou tô sentindo algo, e aí então ele vai fazer uma análise para poder trazer as cores apropriadas, e aí ele vai e coloca o bastãozinho em lugares do corpo. É um trabalho super legal. Eu sou cromoterapeuta, me formei nessa técnica, não atuo, mas eu acho incrível porque consegue trabalhar bastante corpo físico e emocional, né? Vai além do que só a gente usar as cores no nosso dia a dia, consegue nos tratar, nos curar, nos ajudar de muitas formas. A gente também pode mentalizar as cores. Quando a gente já tem um conhecimento mais aprofundado sobre a frequência de cada uma delas, lembrando que as cores, eu tô falando aqui de frequência, né? Mas eu nem expliquei porque eu fiquei com um pouquinho de medo de o vídeo ficar muito longo, né? Então, aí eu acabei deixando de lado, mas enfim. Tudo no universo tem uma frequência vibratória, tudo é feito de energia e as cores também. Então, cada uma delas vibra num local. A gente tem uma tabela do espectro de cores, enfim. É um assunto, assim, a parte mais teórica. Daria um outro vídeo que é mais técnico, mas também é muito fascinante. E aí, então, essas cores, elas podem ser mentalizadas conforme algum objetivo que você tenha. E aí você não precisa de nada, simplesmente você fecha os olhos e imagina objetos daquela cor. Então, vou dar um exemplo. Você acordou um dia meio desanimado e aí você precisa trabalhar e tá meio se arrastando. O que você faz? Fecha os olhos e começa a visualizar um monte de objeto vermelho, que ele traz essa altivez, eu não sei nem o que é altivez, força, essa energia ativa, né, um movimento, uma ação. Então, você, sei lá, começa a imaginar uma rosa vermelha, uma veia assim com sangue, achei meio mórbido esse exemplo, mas enfim, você pode fazer isso ou simplesmente colocar na sua tela mental um vermelho, imaginar uma tela vermelha. E aí com isso você vai se conectar à frequência daquela cor simplesmente fazendo isso. E aí a gente vai para o mais óbvio, que é o que as pessoas sempre associam quando se fala de cores, e é na verdade o tema dentro desse tema que eu trago bastante lá no meu Instagram, através da nossa aparência, do nosso corpo físico, o que a gente usa. Porque querendo ou não, você tá passando uma mensagem pro mundo com o que você veste. Então, mesmo se você faz isso inconscientemente, ou mesmo se você não acredita em nada, é totalmente cético, você usar uma cor azul e você usar um preto, as pessoas vão te decodificar de formas diferentes, inconscientemente inclusive, né? Então é muito legal, às vezes, você vai para uma reunião importante, usar uma cor específica para fazer com que as pessoas te ouçam mais, trazer mais, sabe, uma postura de se impor. Tem cores que podem te ajudar. Enfim, gente, é bem legal. E aí, é claro que a gente sempre fala das roupas, porque como as cores trabalham bastante no nosso campo visual, são as peças que mais cobrem a gente, né? Às vezes também não cobrem muito, mas enfim, é o que mais está em evidência, é o que mais chama atenção, né? Então é bem legal você ter essa consciência do que você está vestindo, qual mensagem você está passando, mas não só para os outros, né? Não é porque a gente está preocupado com o julgamento, eu não ligo para o que os outros vão pensar, mas porque essas cores também vão ter influência em você, principalmente em você. Você vai estar ali conectado de uma forma muito intensa com aquelas cores que você está usando. Então elas podem sim influenciar e muito o teu humor, a tua energia naquele dia. Você pode se sentir de uma forma, às vezes mais carregada ou muito sonolenta, dependendo do que você tá usando. E a gente estende isso também para as nossas biju, né? Porque que a gente coloca assim de acessórios, sapatos, tudo, gente. Tudo que tem cor entra aí nesse jogo, inclusive o cabelo, né? A gente não associa muito, mas, por exemplo, eu já tive o cabelo rosa. Então, claro que esse rosa tava dizendo uma mensagem, tava mostrando algo. Então, a gente quando escolhe uma cor, pode ser por dois motivos. Ou porque a gente se conecta muito com aquela frequência, ou é porque inconscientemente a gente busca
o que tá faltando na gente nela. Então, nesse exemplo do rosa, eu nunca parei muito pra pensar do porquê que eu pintei o cabelo de rosa especificamente, porque eu poderia ter escolhido várias outras cores. Mas então, pode ter sido por essas duas coisas. Ou porque eu me sinto muito atraída pela energia do amor, então eu sou uma pessoa muito romântica, delicada, suave, que é o que rosa nos propõe, ou é porque eu realmente estava muito desconectada dessa amorosidade e precisei trazer uma ferramenta externa para que eu pudesse ficar mais menininha, mais delicadinha, né? Então a gente faz isso o tempo todo, né? Diversas vezes aí quando a gente vai escolher as cores de tudo que tá ao nosso redor. Bom, e também uso nos ambientes. Os arquitetos, eles têm uma consciência de cores muito legal, os decoradores, enfim, toda essa galera aí. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, no nosso quarto, né, usar cores que vão estimular um sono, ou muitas vezes, se você tá num casal, pode até estimular o amor entre vocês. E na sala, também no banheiro, a gente tem cores específicas para cada efeito que a gente quer que cada cômodo traga, né? Então não tem certo e errado. Tem simplesmente o que você tá buscando. E aí é muito legal a gente entender que, por exemplo, ambientes cinza, que é o que tá muito na moda hoje, é possível que a gente se sinta um pouco apático, porque essa cor, ela nos traz isso. O cinza é uma cor tristinha, então a gente pode se sentir assim em alguns ambientes que tem muita predominância dessa cor, né? Não é porque assim, ai meu Deus, eu tenho aqui um negocinho cinza na minha sala, já vou mandar embora, vou pintar uma parede. Não, calma, gente. Existem milhares de outros fatores que podem determinar o nosso estado de espírito, né? Claro, menina do céu, só um Mercúrio retrógrado já acaba aqui com o nosso humor. Mas, enfim, é sempre bom você tá ligado e tá consciente. Não tem coisa melhor do que a gente saber onde a gente tá, o que a gente tá fazendo, quais caminhos que a gente tá tomando. Então, eu saber que eu tô usando isso aqui por um propósito, porque eu quero e não porque simplesmente eu tô levando e é isso aí. Bom, gente, então é isso que eu queria trazer pra vocês, um en passant sobre o universo das cores, que eu espero que vocês tenham conseguido ter um pouquinho esse gostinho do que é trabalhar com elas. Eu vou agora então falar do exercício que vocês podem fazer se vocês se interessaram pelo assunto, se vocês ficaram pelo menos assim intrigados, que é algo que você não precisa assim de nada, simplesmente vai viver a tua vida só que um pouquinho de consciência, que é o que eu trouxe bastante no vídeo, né? Eu quis enfatizar bastante essa palavra justamente porque as cores nos dão essa possibilidade de viver muito mais donos da nossa história, né? Porque eu sou muito a favor da gente ser protagonista da nossa vida, que as cores sejam mais um pontinho a mais aí nessa nossa jornada de autoconhecimento. Se deixar, eu vou embora nesse tema também. Vamos voltar, Natália? Vamos. Gente, acabou a bateria da câmera de novo e eu tô de saco cheio de arrumar essa câmera, então vai ficar todo torto aqui atrás. Vocês não ligam, tá? Porque, ó, acabando o vídeo. Já estamos chegando no final, que é o tão aguardado, ou talvez nem tanto, exercício de cores para você introduzir uma técnica muito simples na sua vida. Você não vai precisar de absolutamente nada, a não ser uma pequena vontade de fazer o negócio acontecer. Então, vamos lá. Próxima vez que você for escolher o seu look do dia ou o seu look da noite, você vai fazer uma escolha ali das cores, tá? Você não precisa fazer isso toda vez. Você não vai escolher assim por outros motivos, mas você vai escolher pela cor do negócio. Não precisa pensar, porque nesse primeiro momento a gente ainda tá engatinhando. Eu tô considerando que é o seu primeiro contato com o assunto. Talvez você até saiba sobre cores. Se você souber, aí sim, faça uma escolha já falando, hoje eu quero me sentir assim, então eu vou com essa cor, quero me sentir assado, blá blá blá. Mas se você não sabe nada, vai pela tua intuição, vai pela cor que realmente bati o olho aqui e me agradou. Não fica pensando muito. A primeira cor que vier, você vai lá, tira do armário e vai ser feliz. Isso é legal também, porque você vai estar exercitando não só esse exercício das cores, mas a sua intuição, porque você vai estar dando voz para ela. E quanto mais você fizer isso, mais ela vai se sentir assim, sabe? Aqui agora eu tô tendo vez, vamos lá, vamos junto. Então vai ser bem legal para sua intuição também poder ter esse espaço na tua vida, se isso já não acontece. Se isso já acontece, tenho certeza que você vai tirar de letra pra fazer aí essa escolha intuitiva de cores pro teu look. Ah, tá bom, olhei aqui pra esse amarelo, me chamou a atenção, falou comigo, vou usar. A grande sacada desse exercício vai ser você prestar atenção como você vai se sentir ao longo do dia. E aí você vai anotar lá no final. Aí depois de uns dias, você já vai conseguir ter meio que um comparativo, sabe? Você vai conseguir entender o que cada cor te traz, como que você se sente usando cada uma dessas tonalidades que você tem ali disponível
Aí você vai me falar, opa, peraí, agora eu te peguei. Não vai ser dessa vez, porque eu vou te explicar o que acontece. Por mais que as cores possuam uma frequência vibratória específica, então, por exemplo, o vermelho sempre vai significar uma coisa, o verde outra, o amarelo outra e assim por diante, elas vão ter um impacto, uma influência diferente em cada um de nós seres humanos. Então, não é porque o azul traz calma e tranquilidade que eu vou me sentir calma e tranquila usando azul. Porque pensa numa equação, x é a cor, mais y, que é você, é igual a z. Então, y varia. Por mais que o azul vibre tranquilidade, eu trago um monte de trauma, experiência, vivência, um monte de emaranhadinho, que vai fazer com que esse resultado aliado ao azul seja totalmente diferente para mim do que é para você. Então, a gente diz que o azul traz tranquilidade, traz calma. Para mim, pode trazer ansiedade. Por quê? Porque quando eu era pequena, eu morava numa casa azul que eu odiava, eu era muito triste lá. Então, inconscientemente, eu remeto essa coisa de tristeza quando eu vejo azul. Então, vocês estão entendendo como pode ser muito particular o uso das cores? Então, por isso que eu quero que vocês exercitem primeiro a influência das cores em vocês, para aí depois a gente ir aliando com a parte teórica. Isso se vocês gostarem, né? Eu já falei que eu vou fazer, né? Eu já me entreguei, falei que vou fazer mesmo se ninguém gostar, porque eu quero falar sobre isso, mas eu tava tentando jogar aqui pra ganhar uns likes. Então, é isso, gente. Eu quero muito que vocês, então, comecem a prestar atenção nas cores que vocês usam, como vocês se sentem em relação a elas e também, eu já abri muito jogo sobre a frequência das cores dessa parte teórica lá no meu Instagram. Todos os dias eu mostro as cores do dia que eu tô usando e o que elas significam. E tem um destaque lá sobre isso, então se quiser, fica à vontade pra dar uma bisoiada lá. E depois me conta aqui nos comentários se você fez esse exercício, se deu certo, como é que foi. Faço por uns dias, né, gente? Tem que ter uma boa base de comparação, mas eu tenho certeza que você vai gostar muito de se observar através dessa ótica totalmente linda, colorida, maravilhosa. Chega, menina, termina esse vídeo. Beijo, gente. Agora acabou.